Eu tô de papo com a Hélia é de papo com eu. Oi, mundo! Hoje nós estamos em São Paulo para conversar com a amazônida Jane Cerdeira, uma poeta, compositora, lindíssima, super animada. Jane, muitíssimo obrigada por ter aceito o convite de Papo com a Hélia. Seja bem-vinda. Ô, Hélia, que isso, imagina, eu fico muito feliz de poder ser recebida por você e estar aqui conversando com você. É muito um prazer enorme meu realmente estar aqui conversando dessa forma com você. Muito obrigada pela oportunidade. A Jane, ela é nortista, poeta, é compositora, ela está aí atualmente com um trabalho bonito, e que daqui a pouco ela vai contar para a gente. Então, Jane, conta essa tua trajetória, que passa por Óbidos, Lago Grande, Manaus e agora São Paulo. Me conta tudo isso. Realmente é uma trajetória bem extensa. Eu vim do Lago Grande, Hélia, sou da família Cerdeira, uma família muito musical e artística também, e eu vim bem menina, adolescente para Manaus. E eu fui com essa coisa de estudar e trabalhar em Manaus. O Amazonas é um estado que acolhe a gente de uma forma muito maravilhosa. Principalmente quando a gente tem os sonhos bem definidos, né? Eu já sabia o que eu queria e fui lutar e pronto. Cheguei lá, não me faltou emprego, não me faltou escola, não me faltou assistência, minha família. Claro que a gente passa alguns perrengues, né? Mas, assim, a gente luta muito, é jovem, não tem cansaço, e vai, mete a cara, e assim fui eu. Me lembro que quando eu cheguei na época de fazer o magistério, eu fiz magistério, e precisava fazer uma área, né, que me garantisse a sobrevivência. E então eu lembro que quando eu passava na frente do IEA, lá na Praça da Saudade, tinha um desejo enorme de estudar naquela escola. Um tempo depois eu preferi realmente fazer a escola lá, e foi muito bacana para mim, que eu me formei como professora e comecei a trabalhar como professora no estado do Amazonas, em Manaus. Enquanto isso, eu fugia dessa coisa de artista, né? Mesmo assim, eu cantava na igreja, no coral da igreja, um coral muito bom que tinha, inclusive. E depois eu me juntei com um pessoal que estava cantando num coral do Centro de Arte do Teatro Amazonas, ali a gente se reunia para fazer coral. Mas aí ele não dava para se manter no coral, né? Então aí, o que eu fiz? Gente, eu vou sair, vou trabalhar, o estado está me chamando, faculdade, trabalhei anos em casa de família, que também é uma realidade de mulheres que vão no interior, né? E aí eu me afastei do coral. Hélia, 2 meses depois, esse coral foi promovido para ser o coral do estado, com pago, com salário e tudo. Longe de lá, em outro lugar, já estava como professora e não deu para pegar essa vibe aí de cantora de coral, no Teatro Amazonas, né? Mas aí eu fui me observando e aí eu quis muito fazer faculdade de agronomia, porque eu achava que eu ia voltar para o interior e trabalhar com agronomia no interior, era o que eu mais ou menos imaginava. Menina, não passei foi nada, mas quando foi para fazer educação artística, eu passei. E aí, pronto, que era o curso que mais se aproximava daquilo que eu queria, daquilo que eu gostava, né, e tudo mais. Foi muito bacana, porque eu passei a ter contato com o pessoal da arte, né, do teatro. O curso de educação artística na UFAM, ele é um curso que ele abrange as 3 linguagens. Então, assim, nossa, foi muito bom, abriu muito as possibilidades para mim e me preparou mais ainda para a questão do magistério. E eu realmente trabalhei muito no estado do Amazonas, professora de educação artística, de língua portuguesa, de filosofia, né, e de arte, principalmente depois que eu me formei, eu trabalhei muitos anos como professora de artes. Como professora de arte, eu era muito envolvida também com o pessoal das artes, e o meu trabalho era fazer um link
entre a educação e a produção artística de Manaus. Nessa época, eu despertei muito para a questão da cultura popular. Eu pesquisei muito cultura popular, pesquisei a cultura popular na cidade de Manaus, pesquisamos as manifestações folclóricas e as manifestações populares na cidade de Manaus, no Amazonas. Então, eu era muito ligada à cultura popular. E, claro, que eu nunca esqueci das minhas origens, né? Sempre tinha um viés, uma ligação que me lembrava os cordões de pássaro daqui do Lago Grande, as histórias de encantamento, que era muito viva na minha memória, as brincadeiras, né? Os cordões de pássaro, quadrilha, o carimbó, que eu já me lembro, já desde que entendo por gente que eu já tive contato com o carimbó. E também com a guitarrada, com a música brasileira também, porque meu pai era ligado à música. Na minha infância, eu cresci, o papai trabalhando com música, essa música que embala as festas, né? Sedes, né? Isso é cultura pura do nosso caboclo, né? Então, o meu pai, ele tinha um grupo, desde a época da Letrola, ele montou o grupo de música dele, e lá ele punha os vinis, né? Ele era da época dos vinis. Quem que ele embalava as festas? Os mestres da guitarrada. Foi aí que eu via, eu ficava olhando aquelas capas, aquela coisa, eu era muito ligada com meu pai nesse sentido de música, né? Nessas alturas, os meus familiares, os primos do papai, já estavam em Óbidos, fazendo a história deles, Cerdeira lá, com vários grupos de música, bandas que tocaram esse parte aí do Pará e até fora do Pará, tocando músicas, aquelas bandas que a gente chama banda de baile, né? Que eram bandas que tocavam de tudo um pouco, né? E os meus parentes, os meus primos, Jair, Alvino, essa galera de Obra do Isaí, e eles foram para Manaus. Em Manaus, eles se estabeleceram, e eu digo, não tenho, sem medo de errar, que eles viraram uma escola em Manaus. Os filhos deles, do Jair, do Alvino, por exemplo, que é meu primo, que já estudou fora. Hoje é uma pessoa que tem uma escola de música, eu já posso dizer que já ouvi um pouco mais na questão educativa, porque ele ensina música de partitura e tudo mais. Em alguns momentos de Manaus, os nossos caminhos se cruzaram assim nessa questão de fazer mesmo. Né? E ele trabalhou nos grupos que a gente tinha lá, que a gente formava, que a gente trabalhava com produção, ele tocava. A gente tem realmente, bem aí, começa um trabalho de produção que teve muito a minha influência, né? Devido ser realmente a pessoa que estudei e sabia da importância, né? Da importância dos artistas, da importância da produção, da composição, da criação. Eu fiquei muito ligada com essa questão da criação. Já é mesmo, é de mim, do meu valor mesmo, né? Do meu propósito, essa coisa de ligação com a criação, com o fazer artístico, né? Eu, como professora, pensava assim: quando eu me aposentar, eu vou me dedicar somente à música, somente à arte. Mas aí eu tinha um marido que era artista, né? E aí as coisas se anteciparam na minha vida. Menina, eu me desdobrava, porque eu era apaixonada por aquele trabalho artístico de produção, dava os meus pitacos, que a gente não tem como não dar, né, Elia? Meu companheiro da época, o pai dos meus filhos, ele era muito clássico, né? Ele veio sair da faculdade, conheceu os artistas, então, assim, era MPB de influência, muita influência do Chico, da Bossa Nova, Tom Jobim. Então, assim, ele era aquela coisa bem clássica, bem assim, de você sentar e ouvir aquela coisa, né? E aí aquilo me instigava muito, me perturbava aquilo. Nome? Tu não sabe tocar carimbó, não? Tu tocar guitarrada? E aí a gente ia para o bar, os artistas lá em Manaus, era música popular brasileira mais clássica, né?
E aí eu sentia falta da guitarrada, sentia falta da banda Sayonara, sentia falta do Nilson Chaves, né? Que o Nilson Chaves ele passeava, comunicava com eles, né? O, o Gonzaga tocava muito Nilson Chaves, que já era algo também que eu era apaixonada pelo Nilson e sabia decorado todas as músicas do Nilson, né? É aquela coisa também mais assim, né? E eu pedia muito, menino, vamos fazer um negócio de um carimbó aí? E aí ele fez uma música, colocou um carimbó, numa música de um poeta chamado Alcides Berg, que foi um poeta que nós acompanhamos, ele também nos acompanhou. Eu, particularmente, aprendi muito com esse poeta, e o Gonzaga também, né? Ele foi uma pessoa que ele gostava muito de ensinar, nós aprendemos muito com ele. Né? Lemos muita coisa, nós já acompanhamos a obra dele toda, ele compôs muita coisa com o Gonzaga. O que eu estou fazendo agora flui muito bem, mas é por conta de que eu tive uma história lá atrás, de aprendizado, de muito estudo, do olhar distanciado que me permitia criticar, né, e saber o que eu queria, o que eu gostava, o que eu não gostava. Essa vivência com a arte musical amazonense foi extremamente importante. Tem uma foto lá que está um almoço que eu fiz para eles, e está todo mundo assim, os compositores, todos eles, vários deles lá que frequentavam lá o nosso espaço, que era, na verdade, um pensamento que eu tinha para quando eu estivesse aposentada, mas que se acelerou por conta do Gonzaga, começou a reunir lá, eu pensava, sempre pensei em ter um espaço artístico para mim quando eu fosse aposentada. E aconteceu da gente não ter o espaço e acabamos transformando a nossa casa nesse ambiente, nesse espaço, desdobrado, né? Entre escola e um espaço cultural. Recebi muita gente, muito artista, conversei, bati papo, descasquei mandioca com muitos artistas. Meus filhos nasceram ali, também naquele ambiente. Estávamos lá, ali, naquele ambiente, não só com a arte, né? Era uma responsabilidade, assim, de compromisso com a sociedade. Assim, não era um fazer, por família ou por aquilo, sabe? Era algo que a gente queria fomentar a educação, fomentar o senso crítico das pessoas, sabe? Em relação à criação, em relação à cultura, em relação à arte. Então, a gente tinha esse ambiente, a gente criou esse ambiente onde a gente tinha muitos debates, né? A gente levava os artistas não só para comer e beber, e nem para se apresentar também, a gente levava os artistas para a gente ter aquela conversa, aquele bate-papo, em relação às coisas mais profundas, os alicerces da nossa cultura, os alicerces da criação artística, né? Era esse ambiente que a gente tinha lá. Esse ambiente chamou muita atenção. Eu digo também que foi uma escola que nós criamos ali, movimentamos bastante o cenário artístico da cidade de Manaus, e aí a gente já ia para o barzinho e já via um carimbó, já via uma coisa mais animada, né? O próprio boi também que se aproximou mais, né? As pessoas do cotidiano ali reunidas em torno da criação, sabendo falar da sua cultura, sabendo defender, sabendo criticar mesmo, né? Era esse ambiente que a gente tinha, além da produção. Não foi um período de muita produção, viu? A gente tinha, assim, tipo, 2, 3 grupos de música saídos dali. Inclusive, a gente tem histórias interessantes nesse processo, né? Um dia nós precisávamos lá de uma pessoa que mexesse com som para um show que ia ter lá. Sempre show autoral. E aí, um amigo nosso chamou o meu compadre, que é meu amigão, hoje é o Zabumbada, um grupo lá do Nordeste famoso hoje. Ele foi para fazer o trabalho de sonoplasta. Lá nós nos conhecemos, nos identificamos muito, e ele ficou trabalhando lá. Menina, esse rapaz tocava percussão, era muito corporal. E eu tinha uma ligação com o teatro também, tenho uma ligação com o teatro. E aí a gente fizemos muita história. Quando foi um dia,
ele disse assim: eu vou embora para o Nordeste, porque para Baturité, porque aqui não está mais dando para mim. Eu disse, mas por que não está dando mais para você? Não tem como sobreviver. Mas... E aí ele mostrou o trabalho como músico, como cantor, como produtor, e aí a gente fez um trabalho. Até hoje ele está em Manaus, tocando em Manaus. Né? Inventou lá um grupo de música nordestina, e aí hoje ele está lá em Manaus fazendo um maior sucesso no Brasil todo, que eu digo. Então, é assim, sabe? A gente criou muitas coisas, como, por exemplo, o Cordão do Marambaia, que é um projeto maravilhoso de música, de arte, e a gente fez história por muito tempo com esse grupo, ainda tem por lá uns filhos por lá. Também tive nessa casa o que não podia faltar, o grupo de carimbó, né? A gente trabalhou com carimbó assim de uma forma muito especial, não por fazer, mas sempre enviesado, sempre preocupada com a parte educativa, com a parte de fundamentação teórica, para que as pessoas pudessem conhecer a relevância, né, dessa manifestação para a história da nossa arte, da nossa cultura amazônica. Mais ou menos resumindo, nosso trabalho foi voltado, né, para a educação e também para a arte, nesse sentido aí que eu estou mais ou menos resumindo para você. Muitos músicos passaram pela minha casa, que eu abri com todo o meu coração para a criação artística, não me arrependo nem um pouquinho, porque realmente foram amigos, colegas, nossa, um ambiente assim que as pessoas ficavam à vontade para criar. Tinha um grupo de gente comendo a comida gostosa do norte, né? E tinha gente aqui compondo, daqui a pouco saía uma música, né? O teatro com as crianças da escola ou da comunidade. Teve também a criação de um boizinho de reisado. Teve a abertura de outras casas inspiradas na nossa, que é muito legal, que é muito bacana. Eu tenho um amigo que trabalhava lá comigo, dois amigos que trabalharam comigo, que são do meu coração, que é o Cleidson Magalhães, que ele é do Pará também, e ele colocou em prática o projeto dele de arte, lá em Manaus, que ainda não está no formato que ele quer, mas ele já vivencia isso, é muito legal. E o Klinger é um amigo talentosíssimo que voltou para cá, para o Pará, e já tem vários projetos culturais, já passou em editais. Eu fico muito feliz por eles e eu creio que eles também por mim. Antes da gente passar para a próxima etapa, eu só queria que tu contasse para a gente um pouco da história do Curió do Bico Doce. A música Curió do Bico Doce, ela nasceu por uma encomenda minha e dos meus dois amigos que trabalhavam comigo na época, ali na direção da Casa do Parente, desse projeto da Casa do Parente em Manaus, né? E aí eu me juntei com os meus amigos e nós fazemos a nossa festa lá dentro, né? Então, eu estava querendo voltar a dançar o carimbó, formar um grupo de carimbó, Hélia, e aí eu já há mais de 20 anos que eu dançava carimbó, né? Amava, gostava tudo, acompanhava, mas não dançava. E aí eu queria muito voltar a dançar o carimbó. Quando eu vi que eu não sabia mais dançar carimbó, eu me apavorei. E o Clinge foi me ensinar a dançar o carimbó e, ao mesmo tempo, a gente está administrando a casa do parente ali. E aí ele me ensinava a dançar. Jane, dança carimbó, Jane, dança carimbó, você é mulher, dance carimbó. E ele, vamos, pegava a saia e rodava essa saia como ninguém. Nossa, era muito bom mesmo, a gente pensava muita coisa, a gente planejava muita coisa cultural, assim, sabe? E aí nós precisávamos do Gonzaga para tocar carimbó para a gente. Nessa época ele já estava tocando mais. E aí toda vez era aquele negócio, né? Ai, não vou poder, ai, não sei o quê, ai, eu tenho outro show, não sei aonde. E a gente precisava dele para tocar. Sabe de uma coisa? Faz uma música para gente. E aí nós fomos, olha, faz assim, a gente quer uma música para cá, que identifique com a casa, com o nosso trabalho, faz e faz e faz e faz, nesse faz e faz. Uma das vezes, nós estávamos lá ensaiando a dança do carimbó,
ele fez. E a gente ali, dando pitaco, a gente quer assim, não é assim, é assim. E ele lá da rede, ele montou o Curió do Bico Doce. E eu ficava admirada dos meninos, do Cleager, do Cleison, porque eles dançavam muito como parceiro e como carimboleira, né? Como carimboleira. Então, quando se fala assim, a moça que roda saia, não era eu não rodava nada mais. E aí era muito bonito, porque ele, o Cleager, nossa, rodava saia como ninguém. E aí foi por isso que nasceu a saia, né? A moça que roda saia, que ele não tem problema nenhum em que eu diga isso, mas ele realmente era a moça que roda a saia, meu amigo Cleager. Curió do Bico Doce nasceu, só que todas as vezes que a gente tinha que dançar, lá o Gonzaga tinha que vir para tocar o Curió do Bico Doce. E aí não estava, era aquela coisa, vai para o estúdio, quer saber de uma coisa? Vamos gravar música. Colaboramos com os meninos do estúdio, colaboramos com ele, com o Gonzaga, e aí a música ficou gravada, e agora sim, nós temos uma música que a gente ensaia, dança, fizemos figurino, fizemos coreografia da música e tinha que estar lá, né? Depois o tempo passou, acho que um ano ou mais passou, e a música já fazia parte do repertório, todo mundo gostava da música, né? Aí veio o convite da novela para o grupo dele tocar na novela, né? Ele era autoral e ele não gostava de tocar outras músicas que não fosse a dele. E eu acho que ele tinha razão também, mas enfim, a trilha sonora da novela já estava toda definida. Eles queriam um grupo para tocar só as músicas que já estavam definidas. Pinduca, Dona Onete, nananana. E aí ele foi insistindo com o produtor. Eu falei, criatura, manda o carimbó que está gravado. Ele queria mostrar as músicas no violão. Manda o carimbó que está gravado. Não, ele não quer carimbó, ele já quer que eu toque as músicas de lá da trilha sonora da novela, eu não sei. Criatura, vai tocar, que é melhor que isso aqui. Né? E aí ele foi para lá, para os ensaios, lá eles deu um jeito de mostrar a música. Quando ele mostrou a música gravada para o produtor, ele disse assim: só um instante aí que eu vou mostrar para a autora. 5 minutos depois, ele liga. A autora adorou a música, Gonzaga. Você vai tocar a música para nós no ensaio, e aí a gente vai ver. Foi no outro dia ele veio de lá, vieram todo mundo alegre. Olha, a música, todo mundo gostou. E a autora já autorizou, já colocou a música na trilha sonora da novela, né? Então a música nasceu assim dessa forma e foi para a novela dessa forma, foi para o nacional dessa forma, né? Sobre encomenda. Então por isso que eu gosto de contar essa história, eu quero contar essa história, porque ela tem a ver, né, assim, com as nossas histórias, né? Com a nossa história que a gente estava vivendo naquele momento, né? Todo aquele trabalho que aconteceu ali em Manaus, ele não pode dizer que foi a Jane, nem que foi o Gonzaga Blunt. Foi um trabalho, uma soma dos dois, né? Eu sempre fui muito apaixonada mesmo pelo trabalho, porque ninguém, em sã consciência, abre a sua casa e faz dela um palco para receber artista. Então, eu, assim, só podia ser louca mesmo pela tudo, pela cultura, tudo, porque eu fiz isso. Vamos lá. Eu fazia arte culinária. Para mim, a culinária é sempre uma arte culinária. Sempre uma arte culinária. Então, assim, eu fazia aquilo tudo, recebia as pessoas com muito carinho e fazia aquilo, apresentava aquilo com muito carinho, com muita dedicação também, né? Então, um ponto muito importante na minha trajetória foi realmente a Casa do Parente, onde eu pude acompanhar muita produção, onde eu pude exercitar, fazer muita coisa, pensar muita coisa, né? E então essa escola aí, esse momento, esse período da Casa do Parente foi muito importante realmente na minha formação. Nesse período eu descubro a minha filha como cantora. A Luana, ela desde criança
Sim, ela estudou muito com o pai dela. Ele musicalizou a filha. Realmente foi um trabalho muito interessante que ele fez com a filha. Ele criava os acordes, ele criava todo um estudo, ele fez todo um estudo com a Luana e ela se desenvolveu muito precocemente. Aos 9 anos de idade, quando ela cantou a música Canção do Amanhecer, se não me falha a memória, ela estava prontinha, né? Aí ele queria cantar, mas a gente tinha preocupação, né? Era muito criança, a gente não sabia se era aquilo mesmo, eu mesma queria que eles estudassem e tudo mais, investimos muito na educação deles, né? E tudo, mas não tem jeito, né? Ele tendo sangue de pai e mãe, vivendo naquele ambiente, né? Não teve muito como. Um dia, ela chegou um amigo nosso, cantor e produtor, e aí eles tinham muita afinidade com ele. Ele disse assim, tio, sente aqui que eu quero conversar com o senhor. Vamos conversar. O que se passa, Luana? Você sentiu? O senhor pode ser o meu produtor? Porque o papai e a mamãe não vão fazer isso. Quando ele saiu, daqui a pouco ele pegou nós dois por ali por fora e, ó, meteu o ralho, né? E aí o Gonzaga fez arranjo lá, levou para o estúdio, ficamos lá esperando. Quando terminaram o arranjo, ela pôs voz. Foi lá e mandou ver. E foi assim que começou já a vida artística da Luana, né? Que eu digo assim, que a gente agora pode dizer, né? Tu escreves há muito tempo, a gente sabe, né? Tu escreve para ti. Mas quando foi que tu começaste a permitir que outras pessoas tivessem acesso ao teu lado poeta e compositora? Foi num período que eu comecei a fazer terapia, porque tem um negócio aí que eu não sei se é importante, talvez seja muito importante você saber. Eu comecei a manifestar os sintomas de uma doença bem grave, que é a doença de Parkinson. Esses sintomas me deixaram deprimida, porque eu era uma pessoa muito ativa. Quando foi um tempo nessa trajetória aí, eu comecei a sentir muitos sintomas de emotiva, muito emotiva, não era o meu perfil. Emotiva, só chorava. E muitas dores no corpo. Aí eu achava que era da profissão, aquela coisa de bucite. Fui no ortopedista. O ortopedista disse assim para mim, isso não justifica. Você tem aí alguma coisinha, mas não justifica tantas dores. E eu estava com dificuldade para escrever. Ele falou, vou lhe encaminhar para o neurologista. Não deu outra. Fui no neurologista e ele disse assim, você tem mal de Parkinson. Aí foi um baque, assim, sabe? E aí eu comecei a fazer sessões com a psicóloga, né? Já depois de algum tempo, porque logo os primeiros momentos de uma notícia assim, aí você fica, né? Não quer aceitar, passei muito tempo sem aceitar. Depois que eu realmente vi que não tinha jeito, que eu tinha que aceitar, e aí essa psicóloga me estimulou a eu fazer aquilo que eu gostava, eu dançava, então vai dançar. Aí foi o período que eu dancei mesmo, atividade física e tudo mais, e aí o que mais? E aí eu digo, olha, eu também pinto alguma coisa, aprendi algumas técnicas na faculdade, então, assim, eu gosto muito de pintar, né? E aí ela me estimulou bastante e eu realmente comecei a sentir que eu poderia fazer. Voltar a cantar, que era uma coisa que eu cantava lá atrás, né? E aí eu voltei a cantar também, sabe? Aí nesse período, por conta dos sintomas e tudo mais, só por uma questão terapêutica, né? Na pandemia, muito em casa, foi um período que eu escrevi muito, foi um período que os meninos, os outros meus filhos, a Luana, a Ana Luísa e a Luana, e o Luiz Antônio também, a gente produziu muita coisa, mas só por exercício mesmo, para aquele período, para ocupar o tempo que a gente ficou em casa, né? E depois da pandemia,
que realmente a gente começou a sair de casa, né? Saímos de Manaus, fomos para o Pará, e aí o meu filho veio para São Paulo, a gente começou a sair, e o meu filho se descobriu aqui em São Paulo, a minha filha lá, e aí eu também comecei a sentir. Mas antes disso, no início do final da pandemia, eu adoeci muito, Elia. Fiquei muito doente mesmo, de quase morrer. Depois disso, com a recuperação, eu já vim com força total, fazendo mais as minhas coisas, mas assim também sempre para mim, né? Acompanhando mais as meninas, os meus filhos, e já me cuidando, já voltando mais para um cuidado médico mesmo. Por isso que eu estou aqui em São Paulo, em busca de terapia, em busca de novidades para isso. Aposentei por conta também dos sintomas, e aí segui o rumo, segui o caminho. Eu comecei a compartilhar, na verdade, as coisas que eu fazia, aí no Pará, quando eu cheguei, quando eu voltei, que eu comecei a me recuperar, né? A minha comunidade, meus irmãos estão muito envolvidos com cultura e tudo mais, e aí eu comecei a realmente voltar à questão do trabalho, de compartilhar as minhas ideias, as nossas coisas. Juntos a gente faz um barulho danado lá no Lago Grande. Meu irmão tem festejo lá que ele faz, aí queria ajuda nossa, e aí acabei me envolvendo, não tem como se envolver, não tem envolvimento, né? E aí a gente vai lá e faz a festa do santo, e ajuda a comunidade. Nossa, aí foi aí que eu realmente voltei a compartilhar as minhas coisas, a pensar as minhas coisas, né? Punhamos lá, a minha mãe compunha também quando ela era viva no tempo passado, e enfim, a nossa vivência lá no interior, que era onde eu estava, é uma vivência também de muita fluência de criação. Todo o tempo, todos nós somos muito envolvidos. Acabei me envolvendo na escola da minha irmã, voltei a fazer um monte de coisa na escola, né? Então, foi aí, nesse momento do final da pandemia, já para cá, para 2023 e agora 2024. Tem esse envolvimento da Amazônia com a Grande Rio, o Carnaval de 2025. E você tem uma música em parceria com a nossa belíssima Marcélia Almeida, que é Guiança. Me conta como foi que nasceu Guiança, como é que surgiu, né, essa interação, esse contato entre vocês e a Grande Rio. Eu queria saber um pouco dessa história. É óbvio que a gente sabe que, por motivos de força maior, você não vai poder comentar certas coisas da Grande Rio, porque envolve todo um segredo, né? Que tem essas tradições, que é o Carnaval 2025. Então, o que tu puderes falar, por favor, nos compartilhe conosco. Menina, eu acho que guiança tem tudo a ver realmente com a guiança, primeiro no plano espiritual, porque não tem muita explicação assim, normal, porque formaram, eles têm uma comitiva de pesquisa, né? Aí eles foram parar em Santarém, estavam lá em Santarém, na comitiva, para a pesquisa deles. E aí eles estavam procurando uma compositora mulher em Santarém que pudesse estar, de repente, recebendo o convite deles, né? Sinceramente, aí eu disse assim, olha, eu já conhecia a Marcele, maravilhosa, e aí eu já estava em contato, conhecendo a obra da Marcele. O meu primo da Ritmos, o Marquinho, que me apresentou a Marcele, dizendo que a Marcele era uma amiga do Rio de Janeiro. Aí lá eu conheci a Marcele. Quando alguém, não sei quem, falou de mim para eles. Lembro quem foi que chamou, na verdade, eu sei quem foi que me indicou para eles. Foi o pessoal do Carimbó do Pará, porque eles foram onde? Tinha carimbó, né? Estavam procurando carimbó. E aí eles foram no Carimbó do Pará. Lá no Carimbó do Pará, que eu dançava com as minhas filhas lá, eles perguntaram se tinha alguma mulher compositora. E aí eles disseram, olha, tem a Dona Jane.
a dona Jane. Me passaram o meu contato para eles, e eles entraram em contato comigo. A senhora é a dona Jane? Sim. A gente está procurando uma mulher compositora amazônica assim e tal. E aí eu falei, não, moça, não, posso lhe ajudar, eu não suponho, não. Não, mas a gente sabe o que você compõe, que não vou poder ajudar, porque eu estou em São Paulo agora, ele falou. Ela disse assim, não, mas isso aí não tem problema, não, a gente faz tudo na internet. Aí eu disse assim, não, vou fazer o seguinte, eu vou dar o número do telefone de vocês, eu vou dar um número aqui para vocês, que é de uma amiga minha que está lá em Santarém, e vai poder conversar melhor com vocês sobre isso. Veio aquele negócio, minha amiga. Aí eu peguei e liguei para ela, amiga, é o seguinte, a Grande Rio está me chamando aqui, está querendo alguma compositora, e que eu conheço é você, né? Olha, está aqui, eles vão chegar em Santarém tal hora, você pode, assim, né, ficar ali à disposição ao pessoal do Rio, da Escola de Samba Grande Rio. Aí ela disse assim, na hora, mãe, nós vamos fazer. Eu falei, não, nós não, mano, é você, que a missão é sua. Ela falou, não, negativo. Se for para compor alguma coisa para eles, nós duas vamos fazer. E pegou o telefone e foi para lá. Eu falei, nada. Tá bom, esqueci isso, né? Daqui a pouco, no outro dia, a Marcele, Jane, eu recebi a comissão da Grande Rio e eles querem uma música assim, assado e cozida. Eu falei, tá, mana, tudo bem, pode fazer. Ela falou, negativo, vamos sentar agora e vamos fazer a música porque eles querem para amanhã. Fala, minha senhora, eu senti um frio na espinha, de assim, daquela responsabilidade, sabe, Elia? Daquela responsabilidade, meu Deus, mas como assim? Ela falou, não, sente aí, porque nós vamos fazer a música agora. Aí já foi pegando o violão e já foi dizendo. Aí, falando o tema, né? Eu pesquiso muito a religião afro-brasileira. Sempre pesquisei. E aí, quando ela falou o tema, que eu também não sabia ainda, quando ela falou as três princesas turcas, eu tinha uma pesquisa da época da faculdade sobre isso. Eu lembro que estava muito vivo aqui na minha memória, que eu lembro dessa pesquisa. Tá, vamos lá, então. Aí começamos, ela no violão, eu aqui, né? Tal, babá, mas como é que é isso? Aí eu fui, aquilo começou a vir, né? E ela dava pitaco na letra, eu dava pitaco na melodia. É um carimbó, é um samba, o que eles querem? Não, eles querem assim, é isso, assim que eles querem. Beleza, fomos fazendo. Daqui a pouco, estava pronta a música Guiança, com a história das três princesas turcas. Vamos passar? Vamos. Passamos tudo para lá, eles fizeram as correções necessárias, botou, fizemos de novo. Então, assim, Guiança foi algo que veio por encomenda e, dessa forma, que nós fizemos, que eu digo que foi sobre a guiança da força do mundo invisível, porque ela saiu dessa forma. Então, guiança é, como o nome diz, né? É uma música que foi guiada para vocês. É uma música que foi guiada dessa forma. Como é que é esse processo? Eles fizeram uma seleção e o que vai acontecer com essas três músicas? Essas três músicas são os guias para o enredo? Como é isso? Eu ainda não entendi. Onde é que vai entrar essas três músicas no Carnaval de 2025? Eles fazem primeiro uma sinopse, né? A fundamentação da pesquisa, do material que vai ser a base para o que eles vão apresentar na avenida. A encomenda foi para que nós fizéssemos uma música para ilustrar, digamos assim, para servir de base, para servir de apoio, para servir de inspiração, para servir ali de nortear, para nortear o trabalho da criação do samba enredo. É esse o trabalho que nós fomos encomendadas a fazer. Entretanto, assim, eu e a Marcele, nós pensamos nessa música, foi muito pensado quando nós estávamos criando, com esse entendimento que ela dá, talvez, se fosse um enredo, um samba enredo. Então, nós colocamos ali na música, na questão da métrica,
né? Da poesia, da letra, das possibilidades harmônicas. A gente pensou nessa coisa de carimbó samba. De repente, né, pode aqui ser a coisa do samba enredo. Então, foi assim que nós pensamos a música, para que, de repente, se fosse necessário, ela tinha essa capacidade de fazer parte ali do samba enredo e tudo mais. Eu, Elia Menezes, estou extremamente orgulhosa, porque em Guiança eu tenho Jane, Marcele, Thaís Sodré e o Rufar de Aturiá Carimbó. Todas estão no De Papo com a Elia, todas fazem parte da nossa biblioteca, do nosso trabalho. Isso me deixou muito feliz. Curió do Bico Doce é uma música que todo mundo conhece, que todo mundo respeita. Também ele está no De Papo com a Elia. Então, eu estou, assim, morta de feliz. O canal é uma fonte de pesquisa e tenho todo esse pessoal que está aí florescendo, né? Está se solidificando e está voando, né? Levando a Amazônia para o mundo. Que a Marcele é do Paysandu. Ficou assim muito amiga e depois disso a gente já fez muita música, viu? Aí eu acabo indo também ajudando a Marcele na questão da produção desses últimos trabalhos dela, né? Nós nos tornamos essas duas pessoas parceiras mesmo de arte, com muita coisa para o futuro, viu, Elia? Muitas ideias, muita coisa que a Marcele realmente está sendo muito importante para mim, para eu retomar esse meu lado, do meu fazer, do meu propósito de vida, né? Sempre ligada com a arte, com a cultura, com as produções. Jane, conta pra gente como é que a gente te encontra nas redes sociais. Tem o Instagram, que o Instagram está até melhor do que o Face. Mas eu tenho mais habilidade com o Face. Mas está melhor de me encontrar no Instagram, @Jane Cerdeira. Facebook também, Jane Cerdeira. Através agora do Spotify, né, que já está lá também. Bom mundo, agora que a gente conheceu a maravilhosa Jane Cerdeira, com esse sorriso belíssimo, o que eu vou dizer para vocês? Vem para cá pro canal, que aqui sempre tem muita novidade, aqui sempre tem artistas maravilhosos, trabalhando para que a cultura da Amazônia fique cada vez mais forte e cada vez mais conhecida como a nossa maravilhosa Jane Cerdeira. Jane, muitíssimo obrigada pela tua participação, te desejo sucesso. A gente se vê em setembro. Beijo. Grande beijo, minha querida. É uma honra poder estar aqui batendo esse papo, descascando essa mandioca com você. E até setembro, se Deus nos permitir, e Ele nos permitirá, para a gente estar lá no Sairé, no movimento do Sairé, e vai ser muito bom. Estou muito feliz. Obrigada, querida. Muito obrigada. Obrigada, tchau. Tchau, minha querida. Tchau, tchau, tchau. Oi, mundo! Eu tô de papo com a Elia de papo com eu.